Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Mestre da Engenharia. E hoje vou mostrar para vocês um vídeo de um programa que não é muito conhecido no mercado, mas é uma ótima ferramenta para análise de eficiência energética em edificações. Esse programa é conhecido como Energy Plus e ele pode ser obtido, por exemplo, através do site energyplus.net. Que basicamente ele é fornecido através do Departamento de Energia dos Estados Unidos. E nessa página você pode fazer o download aqui do programa gratuito. E ele está na versão 9.0, certo? E a gente vai começar a fazer um exercício, inicialmente, que seria a modelagem de uma parede de um ambiente. Então a gente vai começar inicialmente apenas com uma parede, para fazer um exercício de forma gradativa, e através da parede a gente vai fazer uma análise e variação do perfil de temperatura ao longo do dia, por exemplo. Então me interessa saber como está o perfil de temperatura na superfície interna da parede ou também na superfície externa dessa parede, certo? Então, o principal fator que vai exercer grande influência na variação de temperatura da superfície da parede é a radiação solar. Então, inicialmente, a gente vai fazer mais um estudo da radiação solar da região escolhida. E essa radiação solar vai gerar um fluxo de calor por radiação. Esse fluxo de calor vai ser direcionado para a parede e ele vai se converter em transferência de calor por condução. O calor vai ser conduzido pelos materiais da parede e a tendência então é que o calor seja transferido pela parte externa da parede para a parte interior. Então a gente vai supor que a parte interna da parede esteja em uma temperatura menor do que a parte externa, ok? Para isso a gente vai iniciar aqui abrindo a janela principal do Energy Plus, que é o EP-Launch. Então aqui a gente tem algumas informações importantes. Inicialmente eu gostaria de mostrar aqui a região do arquivo climático, conhecido como Weather File, né? Então eu já tenho um arquivo climático baixado no meu computador, estou usando aqui o arquivo climático de São Paulo. Então para carregar esse arquivo a gente vai no browser. Então você pode carregar vários arquivos aqui no seu computador. Lembrando que esses arquivos podem ser retirados aqui do site do Energy Plus, em Weather. Aí você vai escolher qual é a região que te interessa. Então, por exemplo, a gente está na América do Sul. Tem vários países da América do Sul, no caso o Brasil. E tem várias cidades que a gente pode fazer a análise, ok? Então vocês podem baixar esse arquivo no computador e depois carregar lá na janela do EP-Launch do programa, ok? Outro ponto importante aqui é a parte superior aqui da janela, onde tem o Input File, onde você vai carregar um arquivo que você já preencheu com os principais dados. Eu já tenho um arquivo aqui que eu denominei de parede clara. Então a gente vai inicialmente vamos fazer uma parede de cor clara, ou seja, a superfície externa ela tem uma cor clara que vai impactar na transmissão de calor por radiação. E depois a gente pode alterar, por exemplo, com uma cor escura e ver a diferença de variação de temperatura ao longo do dia, né, variando
a cor da parede, tá ok? Então a gente vai abrir aqui o editor, o IDF editor. Vai abrir aqui a janela principal do programa. Então a gente vai começar aqui com a versão 8.6. Minha versão é um pouquinho anterior à versão atual, né? Que a versão atual está em 9.0. Então não tem problema de trabalhar com uma versão um pouco anterior, certo? Simulation Control. Então aqui, como a gente está simulando apenas uma parede, que é uma pequena porção, né, do ambiente que a gente costuma denominar de zona, né, zona térmica. Então a parede praticamente não é bem uma zona térmica, tá ok? Então tem alguns parâmetros aqui que não é necessário a gente, né, iniciar a simulação. Por exemplo, esse primeiro, segundo, terceiro a gente vai colocar como não. Apenas o Run Simulation for Size Periods, yes. E o For Weather File, né, que é o arquivo climático, certo? Depois a gente vai para Building. Eu batizei como parede. E está 0 graus norte. Essa parede está 0 graus norte. O vértice principal. O terreno é urbano. Então a gente pode vir aqui, né, selecionar, por exemplo, o litoral, o oceano, né, cidade, subúrbio, interior, certo? Solar distribuição. Então me interessa apenas a distribuição externa, né? Ok? Depois a gente vem aqui o algoritmo de cálculo, vai ser o TARP, através da norma ASHRAE, né? E é baseado na convecção natural, né? Diferença de temperatura da convecção natural. Aqui a gente vai selecionar também o balanço de calor, transferência de condução, e uma time step, né? Quantos passos por hora esse programa vai executar? Então a gente vai utilizar 4 passos por hora. Site Location, São Paulo, latitude da cidade, longitude, Time Zone, significa o fuso horário da região, né? São Paulo -3, horário de Brasília. Se você for para Nordeste vai ser outro Time Zone, a região Sul vai ser outra, é só fazer, né, a consulta aí dos valores corretos na internet. O Run Period, então aqui começa no mês 1, janeiro. 1º de janeiro, termina no mesmo mês e no mesmo dia. Ou seja, vai ser apenas análise para um dia do mês de janeiro, tá certo? Vai fazer análise também de um dia especial, né? Vamos fazer uma análise aqui de chuva, file hand. Neve não precisa, né? Então coloca no, certo? Prosseguindo, a gente vai selecionar o material da parede, que eu batizei de parede de concreto, por exemplo. O nome pode ser aleatório. Acabamentos da parede. Então aqui eu coloquei um acabamento grosseiro. Aqui pode ser grosseiro, muito grosseiro, médio grosseiro, e liso, muito liso. Então eu coloquei um acabamento grosseiro, por exemplo. Espessura da parede 10 centímetros. A condutividade, a densidade do material da parede, no caso do tijolo, né? Calor específico também. Solar absortância 0,2. Absortância visível 0,2. Então esse valor aqui que a gente vai alterar para quando for fazer uma variação de coloração da parede, por exemplo. Então, para 0,2, a gente vamos considerar que é uma cor clara, ou seja,
apenas 20% do calor vai ser transferido nessa parede, certo? E 80% vai ser refletido, por exemplo, né? Tá ok? Prosseguindo, vamos dar o nome dessa construção. Eu chamei de parede de concreto. Global Geometry Rules, regras global de geometria. Então aqui a gente começa com, por exemplo, lower left corner. Então vai começar na ponta esquerda superior do vértice da parede. Vertex direction counterclockwise. Então aqui vai ser sentido contrário ao ponteiro do relógio. Coordenada, sistema de coordenada relativa, variação de ponto a ponto. Então eu vou chamar de zona 1, apesar de não ser uma zona essa parede, eu vou denominar de zona 1. Começando de x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Certo? Aqui em Building Surface detalhado, eu chamei de parede oeste, porque essa parede ela está voltada para a direção oeste. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Tem um desenho dela aqui, ó. Então essa parede ela vai ter 6 metros de comprimento, 3 metros de altura. Então ela está voltada, né? Se o norte está apontando nessa direção, eu tenho norte para frente, sul aqui atrás, leste à direita e oeste à esquerda. Então, aqui é uma parede oeste. Aqui são os vértices dessa parede, ó. Sentido contrário aos ponteiros do relógio, então vai ser de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Tá certo? Então aqui, ó, a gente vai colocar as coordenadas dessa parede. Ela tem 4 vértices. Então vocês vão fazer as coordenadas 1x, 1y, 2x, 2y, 2z, até completar o 4 vértices em relação às coordenadas x, y e z. Então já está preenchido aqui, certo? Então aqui termina esse programa de análise da parede, tá? E até o final, a gente vai colocar agora os valores de saída, que são o Output Report, né? Então o que me interessa aqui, por exemplo, é o Output Variable, né? Quais são as variáveis que me interessam na saída? Então, por exemplo, eu selecionei aqui Surface Inside Face Temperatura, temperatura interna da parede. Surface Outside Face Temperatura, temperatura externa da parede. Então, vai me dar, esse aqui eu posso deletar, não me interessa. Então, vou deixar só essas duas variáveis. Vamos salvar o programa aqui. Ok? Fecha o programa. A gente vem para a janela do Epelanche. Então a gente vai rodar o programa aqui, ó, Simulate. Vai fazer a simulação. Aí me dá o resultado aqui, ó. Sucesso, né? O programa foi bem executado. Com 2 mensagens de atenção, 0 erro. Tá ok? Então a gente pode ver o que seria aí essas 2 mensagens de atenção. A gente vem aqui nessa janelinha de erro. Então tem 2 warning aqui, né? Então fala aqui, ó, que na zona 1 não tem piso, né? Ele está achando estranho, certo? E está também reclamando aqui, né, do Design Day, né? Então são avisos que não comprometem o resultado da simulação, ok? Então a gente vem aqui na janela Excel, né, vai me dar aqui o valor das temperaturas, né? Na verdade esse programa vocês têm que